Olá, eu sou Isadora Cohen. E eu sou o Fernando Marcato. E esse é o Infracast, o primeiro podcast de PPPs, concessões e privatizações. Que na sua quinta temporada se consolidou como um veículo de geração de conhecimento para estudiosos, empresários e interessados no tema. Oi pessoal, lembram-se de mim? Eu vim aqui apresentar o episódio de hoje do Infracast, que é com o secretário estadual de Parcerias e Concessões do Rio Grande do Sul, Pedro Cappeluppi. Ele que foi secretário de Desestatizações do Ministério da Economia e também secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura. Nesse episódio ele conta um pouco a respeito do pipeline dos projetos gaúchos, aquilo que já vem sendo gestado pelo governo, os novos projetos, e bate um papo com a Isadora e com o Fernando, você não pode perder. O Infracast de hoje foi dar um giro lá em Rio Grande do Sul e não para menos, né? A gente está aqui em São Paulo honrando aquele clima gelado do Rio Grande do Sul, porque você sabe, Pê, hoje está mais frio aqui do que em Porto Alegre, onde você está morando. E a gente foi conhecer o programa de concessões e parcerias público-privadas, que vai ser contado por ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Cappeluppi, nosso secretário de Parcerias e Concessões do Rio Grande do Sul, o mineiro mais sul-riograndense que eu conheço, não é mesmo, Pê? Muito obrigada por você estar aqui com a gente. É uma honra te receber aqui na nossa casa Infracast, né? E, deixa eu te falar, o nosso entrevistador aqui, o Fernando, ele tem raízes sul-riograndenses igual você agora, né? Então, de Bento, família de Bento e Garibaldi. Então é uma honra em dobro, né? Porque está, inclusive, honrando aí sua família. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Não, eu que agradeço, Isa, Fernando. Um prazer falar com vocês sempre. É muito legal trocar essas experiências. E eu que já enrolei vocês tanto tempo aqui, né? Tantas vezes que vocês já me convidaram e eu nunca vim. Sou tímido, né? Difícil. Sim. A gente já te convidou realmente muitas vezes, porque você já ocupou posições muito, muito interessantes e já contribuiu muito para a infraestrutura, para as parcerias e para as concessões. Foi responsável por diversos projetos, eu vou citar aqui um, mas você foi um dos responsáveis pelo novo marco do saneamento, né? Eu acho isso, enfim, louvável, a gente precisa realmente reconhecer. E é verdade que eu já convidei o Pedro 500 vezes, inclusive na sua casa, Minas Gerais, mas mesmo assim não consegui. Né, é verdade, Pedro? Não, mas agora eu tô aqui, tem mais coisa para falar, né? Mais legal, assim, acumulou muita coisa. E o negócio do clima é interessante, né? Eu sou mineiro e a minha cidade, né, é no Triângulo Mineiro, Ituiutaba. Um beijo para Ituiutaba. Ituiutaba, grande metrópole ali perto de Uberlândia. E lá é muito quente, né? Sempre foi muito quente, então tô acostumado com calor a vida inteira. E depois morei grande parte da minha vida em Brasília. Então fui para o Rio Grande do Sul agora, e Porto Alegre, todo mundo fala, janeiro lá é muito quente. É tão quente quanto Ituiutaba. É mesmo? E aí eu cheguei lá no final de janeiro, começo de fevereiro, e as pessoas, você vai ver aqui quando chegar o inverno. Vai ver quando chegar maio, junho, julho. Tô esperando lá até hoje e continua quente. Então é isso, tá quente mesmo. Acho que a culpa é minha. Eu levei o calor para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul nunca mais será o mesmo. Viu só? Nunca mais haverá frio por lá. Que bênção, nossa. Então fica também um recado para o nosso governador Tarcísio para importar o Pedro, quem sabe, algum dia, porque aí ele traz o calor, porque aqui tá gelado, né? Eu não sei o que o Fernando tá fazendo de manga curta. Mas, Pê, vamos começar então aqui a nossa entrevista. Eu sei que o Fernando já tem diversas perguntas para fazer, mas aproveitando o seu background, né, de uma pessoa que trabalhou muitos anos em Brasília e que foi, de novo, responsável por diversos projetos importantes em Brasília, conta um pouquinho dessa trajetória sua, né, até se tornar secretário agora no Rio Grande do Sul. E também, Pedro, se eu puder adicionar a diferença de você estar numa posição de destaque, você estava como secretário especial do Ministério da Economia, né? E agora como secretário de Estado no Rio Grande do Sul. Contar um pouquinho dessa dinâmica aí burocrática na acepção weberiana da palavra. Não, muito legal, né? Isso é uma história interessante, porque era um destino dos mais improváveis para mim, né? Estava chegando ao final do governo no ano passado, eu sou servidor do Tesouro Nacional, então é natural que ao final de ciclos de governo você se movimente, vá para alguma outra área, enfim. E estava discutindo lá todas as alternativas, não, tem convite para cá, tem convite para lá, e de repente apareceu o convite, o governador Eduardo Leite me ligou e me convidou para ir para o Rio Grande do Sul. Eu estava vendo outras alternativas, de repente até sair um pouco do serviço público, né, para ter essa vivência diferente também, e aí fui seduzido pelo convite do governador, que é um governador que a gente sempre admirou muito, os técnicos em Brasília sempre admiraram muito ele,
fez um trabalho brilhante no primeiro ciclo de governo, e falei, pô, legal isso, né? É uma experiência que eu não tenho. Tô no Tesouro, sou servidor do Tesouro desde 2014. Entrei no serviço público em 2010. Passei por alguns lugares, trabalhei em vários projetos bem interessantes, mas essa vivência do governo estadual, de estar mais próximo das pessoas, eu não tinha. E é uma coisa diferente, né? E eu via muito, né, principalmente nos últimos 2, 3 anos, trabalhando ali na Secretaria Especial de Desestatização, a gente teve muito contato com os governos estaduais, com alguns governos estaduais, o de Minas, inclusive, com o trabalho do metrô de Belo Horizonte, enfim. E é interessante você ver como é que funciona um governo estadual. Você está muito mais próximo das entregas, muito mais próximo da população. Então, isso, do ponto de vista de experiência para a gente, agrega demais, né? Eu estou lá e eu tenho hoje... o serviço ele é parecido, né? Os desafios são muito parecidos, mas a forma como você tem que lidar com as pessoas, com os interlocutores, é muito diferente. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? Assim, você tem que aprimorar muito a sua capacidade de explicar tudo que você está fazendo, né? A justificativa de todas as políticas. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo, né? Quando você está no governo federal, você tem muito contato com a imprensa, você tem que explicar, você vai a diversos eventos, mas você está falando sempre para públicos especializados. Então, você está falando com uma imprensa que conhece detalhes do assunto, que, no fim das contas, é uma zona de conforto para quem está trabalhando ali com temas específicos. Quando você vai para mais perto das pessoas, você tem que ser capaz, e faz parte do trabalho, você conseguir explicar para as pessoas. E você acessa ali, você tem muito acesso aos meios de comunicação locais. Então, as pessoas que estão lá usando a rodovia, as pessoas que estão esperando projetos para cidades, elas querem saber o que você está fazendo e como você vai fazer. Então, você passa a ter que conversar com essas pessoas e ser capaz de explicar. Então, é muito legal, por exemplo, você conversar com as rádios do interior. Isso te ajuda a aprimorar o seu trabalho. Porque, às vezes, alguém pergunta e a gente não tem todas as respostas. Mas, às vezes, tendo uma pergunta de alguém que você não está esperando ali, aquele tipo de pergunta, te instiga e te fala, cara, você precisa... melhorar aqui a sua capacidade. De repente eu tenho que voltar no projeto aqui e ver se de fato eu estou atendendo uma demanda da sociedade. Então isso no governo federal a gente tem menos. Então é uma experiência muito legal. Acho que para a carreira é sensacional e, enfim, tô muito animado, muito feliz e acho que tem muita coisa para fazer lá. Pedro, eu acho interessante que você está colocando até, esse é um tema que eu acho que ele aos poucos começa a ser discutido no âmbito aí desse nosso mundo de concessões e PPPs, mas que ainda o nosso mundo, acho que por ser formado por gente muito técnica, às vezes até tem uma visão, não, isso é muito político, então, mas isso é uma boa política, porque é o que você está trazendo. Esse exemplo que você trouxe, eu também vivenciei vários exemplos nesse sentido que você faz um pequeno ajuste no projeto, que se você olhasse da projeto, você falar, isso é besteira, mas que essa é a grande, é o que garante que o seu projeto saia. A licença social. A licença social que a gente sempre fala para você ganhar, né? Não, e é isso, né? E no fim das contas, a gente faz tudo isso de maneira muito técnica, mas o objetivo não é fazer um projeto, é entregar uma política pública, né? A gente está falando aqui concessão e PPP, que na imensa maioria dos casos estamos falando de serviços públicos. Então, é uma demanda das pessoas. Se eu não estiver preocupado com o que elas estão pensando, tem alguma coisa errada. Então, é legal, né? Mas o mundo técnico, às vezes, prende a gente ali de uma tal maneira no projeto que a gente esquece um pouco, né? E escutar as pessoas e conversar com as pessoas, todo mundo, e claro, né, os políticos também, as assembleias legislativas, câmaras de vereadores, isso é você agregar para o projeto, né? Você ser capaz de discutir, entender quais são as demandas das pessoas. E política é isso, né? É você conseguir discutir. É que a gente, ao longo dos últimos muitos anos, aí acaba interpretando política como algo ruim ou alguma coisa que não é exatamente o que deveria ser, né? E lá na ponta, talvez a gente tenha uma vivência dessa política no bom sentido que em Brasília é mais difícil. Então você está ali perto do vereador, do prefeito, do deputado estadual. Então essas pessoas têm uma relação muito próxima com a sociedade. Então ali você vê
talvez seja uma maneira de resgatar a fé na política, né? Porque você está vendo que aquelas pessoas querem ajudar de fato as suas comunidades. Então, de certa maneira, é inspirador assim, esse trabalho também. Você sabe que esse é um dos temas do doutorado do Fernando. Então, eu vou interromper, porque senão vai ser um episódio só sobre isso. E eu queria te perguntar, que a gente... e eu acho isso perfeito que você colocou, né? A gente fica mais perto da população e de todos esses stakeholders quando está no Estado, mas ao mesmo tempo a gente fica mais distante do Tesouro, né? Então, me conta um pouquinho, só para a gente depois falar dos projetos, como que é essa relação. Inclusive, a gente tem um episódio com o Seron, né? Que agora é o secretário do Tesouro Nacional. E uma das vontades que a gente tinha era de perguntar, por exemplo, de estados que tem uma situação, enfim, complexa do ponto de vista do seu tesouro, né, do seu erário. E a gente vai perguntar agora, então, para você. É verdade que o governador Eduardo Leite fez um trabalho excepcional, extraordinário, assim como também o governador Zema fez, mas são estados que estavam numa situação de calamidade, né, do ponto de vista dos recursos para fazer investimentos e outras tantas coisas que são necessários para a gente conseguir fazer as políticas públicas. Como que fica essa relação com o Tesouro Nacional e também como que ficam as lições de casa dentro do próprio Estado para que a gente equacione aí as balanças para poder investir, né? Bom, Isa, eu sou uma pessoa que vem da área fiscal, então eu vou dar uma resposta aqui que vai parecer que eu sou um fiscalista, enfim. Mas responsabilidade fiscal, equilíbrio fiscal, é fundamental para todas as outras políticas públicas. Então, a gente tem que ser capaz de entender isso e saber que essas lições de casa, elas estão na frente de tudo. Quando a gente está falando em PPP, que é o que a gente vai aplicar para quase todas as infraestruturas sociais, que atendem muitas pessoas diretamente, a gente vai falar em contraprestação do Estado. Então, no fim das contas, é uma despesa que eu estou contratando por um longo período. Então, não adianta, eu tenho que ter uma responsabilidade fiscal, eu tenho que ser capaz de absorver aquela despesa ao longo do tempo. Então, não adianta brigar contra, né? E eu sou uma pessoa de origem fiscal, sempre vou defender isso. O Tesouro tá no meu sangue, foi um órgão que eu escolhi trabalhar, fiz um concurso porque eu queria trabalhar no Tesouro, mas eu fui para outras áreas depois, e fui para o mundo da infraestrutura e carrego essa coisa de saber, de entender o quão importante é a responsabilidade fiscal. O Estado tem feito um trabalho que tem que ser feito e a gente tem que saber conviver com as limitações de ser um Estado que hoje está num regime de recuperação fiscal. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com as nossas possibilidades. Mas isso não significa que você não pode fazer evoluções. Então, o Estado tem feito o seu trabalho, e não só do ponto de vista fiscal. Quando fez privatizações importantes no governo anterior, viabilizou recursos para serem investidos em infraestrutura, em saúde, em educação. Então, é você ter esse olhar de maneira mais geral, né? Eu não estou olhando para caixinhas dentro da administração pública, eu não estou olhando para o lado fiscal sem olhar para a entrega, de fato, para a sociedade, né? São coisas que são interdependentes e a administração pública tem que ter esse olhar, né? Você tem que saber qual é o seu objetivo ali. Por que você está administrando um caixa? Não é para fazer um número de superávit ou, enfim. Você está olhando para... Você está gerenciando as contas públicas, que são as contas que, na verdade, é um dinheiro da população, de maneira que você possa viabilizar condições de entregar mais. Então, esse é o trabalho, né? Então, a gente tem que entender as limitações e trabalhar com o que é possível. E achei muito interessante, inclusive muito legal, o Seron, que é um cara da área de infra também, ele tem uma origem também de receita e fiscal, mas é um cara que trabalhou muito tempo na área de infraestrutura, ser o secretário do Tesouro. Fico muito feliz de vê-lo lá, vi o episódio dele, inclusive, e acho que a gente tem muito para fazer, né, junto. Então, tenho muito contato com todo mundo lá no Tesouro e a gente troca essas experiências para isso, né, para a gente poder viabilizar políticas públicas para todo mundo. Da mesma forma como foi bom o Seron ter ido para lá, que é alguém, né, de infraestrutura, foi muito bom você ter vindo para o Estado, né, porque ao mesmo tempo você tem também todo esse relacionamento. Desculpa, só queria pontuar isso, mas é que realmente eu acho que era necessário justamente em função do cenário fiscal de Rio Grande do Sul, né. Mas já que a gente está falando então de o que é possível, né, vamos falar desse pipeline do Rio Grande do Sul, que de fato eu acho que quando você fala em temas de privatização, eu entendo que o Rio Grande do Sul
privatizou gás, energia e saneamento. Exatamente. Nos últimos 4, 5 anos. E foi o único Né? estado que conseguiu Foi o fazer único isso. estado que nessa área de utilities fez 100%, barba, cabelo e bigode. É né? isso, o desempenho em relação à carteira proposta foi fenomenal. Né? Fenomenal, quer dizer, que conseguiu fazer privatização em nível estadual, que acho que há muito tempo não era feito. Em nível estadual, teve acesso, mas já faz bastante tempo. Né? E no saneamento, acho que foi a primeira que conseguiu aproveitar o marco legal, cujo um dos pais é você mesmo. Primeira e única. Exato. Primeira e única. Primeira e única. Né? Mas e do ponto de vista de concessões, o que você tem aí no pipeline? Eu sei que vocês têm um projeto ambicioso, que é o Cais Mauá, para a gente até entender do que se trata. Vocês têm presídios, vocês têm rodovias. Conta um pouquinho para a gente desse pipeline, Pedro. Não, temos um pipeline robusto, o que é importante, né? Uma coisa que a gente sempre fala, e a gente fez estudos no Ministério da Economia ao longo dos últimos anos, para tentar passar para as pessoas o senso de urgência do que a gente tem que fazer. A gente evoluiu muito o país inteiro, vários estados, a União inclusive, com o avanço das parcerias. Mas a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Quando a gente olha para os números dos investimentos em infraestrutura, a gente vê que a gente precisa, no mínimo, dobrar o que a gente investe, né? A gente está investindo ali 150, 160 bilhões de reais em infraestrutura e deveria investir o dobro disso se a gente quiser chegar perto do padrão de qualidade da infraestrutura dos países desenvolvidos. Então, o senso de urgência é importante. Então, para isso, a gente está trabalhando para fazer uma carteira ainda mais robusta de projetos, né, no Estado, sabendo disso. Né? Não adianta fazer 1, 2, 3 projetos. É legal, mas para mudar a vida das pessoas, para transformar uma sociedade, você tem que... O Brasil não pode esperar mais, nenhum estado pode esperar mais, o Rio Grande do Sul não pode esperar mais. A gente tem que usar tudo aquilo de experiência que a gente adquiriu para fazer muito projeto. E isso, inclusive, é o que vai atrair os investidores. Né? As pessoas até falam muito desse aspecto. Mas tem muita coisa, o investidor vai ter que escolher onde vai. Não, né? Pelo contrário. Toda a experiência que a gente tem é de quando a gente vai tentar vender os projetos para os investidores. Não, cara, a gente precisa de um projeto, de um pipeline muito robusto. Né? Os fundos internacionais, eles querem muito projeto. E, nesse sentido, a gente tem trabalhado bastante para, primeiro, finalizar projetos que estavam iniciados na carteira, o que é super importante para todas as administrações públicas. Né? Você tem que colher aquilo que está em andamento e não pode descontinuar projetos, tem que continuar as estratégias. Então, a gente tem o projeto do Cais Mauá, que é uma PPP com uma contraprestação pública que é imobiliária, né? Não tem um dispêndio de recursos, mas a obrigação ali é revitalizar uma área super importante no centro de Porto Alegre, que está na beira do Guaíba, e são armazéns tombados, históricos, de uma área emblemática para a cidade, para o Estado. Estamos ajustando o projeto para levar a licitação de novo, e deve acontecer em breve também, estamos trabalhando para publicar o edital. Esse é um projeto que, do ponto de vista turístico, ele é importante para um estado que já tem que é um dos mais importantes do Brasil nesse sentido, né? Tem regiões ali que são muito frequentadas por turistas, então a capital do estado ela tem que oferecer também mais oportunidades ali para que o turista, quando chegue, não vá direto para a Serra, ele pode passar em Porto Alegre, que tem muita coisa legal que tem sido feita ao longo dos últimos anos pela prefeitura, inclusive. Então esse é um projeto importante, dos mais relevantes que a gente tem na carteira. Tem o presídio de Erechim, que também é uma PPP, a segunda no país, nesse modelo que a gente está com o edital publicado já. Estamos trabalhando tem 2 aeroportos regionais, de Passo Fundo e Santo Ângelo, que estamos terminando a consulta pública para também fazer concessão, ou seja, aplicar o modelo que o governo federal aplicou e que deu certo, também para aeroportos menores, mas que tem um potencial grande para desenvolver as regiões do interior do estado. Saneamento, Corsã é apenas uma parte, né? A gente tem que olhar um dos comandos do novo marco é que ninguém pode ficar para trás. Então toda a discussão que a gente fez foi para isso, todas as regras desenhadas foram com o objetivo de não deixar ninguém para trás. Então o estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios, tem boa parte atendida pela Corsã, mas tem municípios que não são atendidos pela Corsã e que também tem um déficit de abastecimento de água e de tratamento de esgoto, principalmente. Então, a nossa ideia é fazer um mapeamento
para ver como é que a gente pode, o Estado, fazer o seu papel de ajudar os municípios a entrarem em blocos, enfim. Isso a gente tem que discutir junto com os municípios, claro, mas o Estado tem que fazer esse papel de articulação para viabilizar ali a contratualização dos investimentos necessários para universalizar o saneamento em 2033, que é o que a legislação assim determina. Então é um projeto também que precisa ter todo o nosso empenho ali para sair do papel. E aí temos 2 blocos de rodovias, que são juntos ali 800 quilômetros, e importante também, né, para melhorar a competitividade do Estado. No primeiro ciclo de governo do governador Eduardo, foram feitas 2 concessões de rodovias estaduais, que estão uma na Serra, começou agora em fevereiro desse ano, e tem uma outra que já está desde 2020, que é a que liga a região metropolitana até Santa Maria, no centro do estado, que também é uma região super importante, e já está com obras ali pesadas. Então a gente espera também resultados positivos muito no curto prazo. Então a ideia é essa, e fazer muito projeto. E outro projeto ambicioso que a gente tem também é ajudar os municípios a estruturarem concessões e parcerias em todas as áreas. Então a gente está desenvolvendo um produto, uma maneira de fazer com que o Estado possa dar o suporte aos municípios sem entrar no detalhe e na responsabilidade do município, mas fazer o papel do Estado mesmo, né? De ajudar, de articular, de ajudar os municípios a enfrentar os gargalos que existem na estruturação dos projetos, para que a gente tenha muita coisa saindo, né? Isso é o legal também de trabalhar no Estado, né? A União tem ali, é responsável por um grupo de políticas públicas, né? Quando você vai para estados e municípios, é quase tudo, né? Então você tem um desafio grande ali para estruturar muita coisa. Então a ideia é colocar o Estado do lado dos municípios, participar junto, para a gente poder ganhar, alavancar aí a nossa capacidade de fazer projetos e gerar investimento, né? É bastante coisa mesmo, e um portfólio bem robusto. Só para a gente completar esse overview, eu sei também que está aí no seu guarda-chuva fazer a regulação de todos esses serviços, possivelmente a gestão e a fiscalização disso, uma vez que é celebrado, né? Conta um pouquinho para a gente, aí depois a gente vai entrar nas inovações dos projetos, me aguarde. Tá bom, vamos lá. Bom, a regulação é um dos pontos mais importantes, é claro, né? A modelagem e o leilão é o pré-venda ali da coisa, né? Então, 80% do que tem que ser feito por parte do Estado é fiscalização e regulação depois, para a gente garantir que o contrato seja executado e o investimento seja feito. Então, nesse sentido, a agência reguladora, a AGEGS, ela é supervisionada pela Secretaria de Parcerias e Concessões. Então a gente tem trabalhado junto com a própria agência para promover ali uma reestruturação, para a gente dar qualidade também para a carreira dos servidores da agência, para adaptar legislação para que ela seja uma agência parecida com as agências federais, que são um modelo de sucesso no país. Então, esse é um desafio para os próximos meses aí. O Estado tem feito um esforço grande também para reestruturar as carreiras administrativas, o que é fundamental para o serviço público funcionar de maneira eficiente. Então, o desafio com a agência é esse, é dar estrutura, dar condições para que ela possa exercer o seu papel técnico de regulação com a independência que a gente espera de uma agência reguladora, né? Que é o que a gente sempre defende, sempre defendeu no governo federal e precisa aplicar também no Estado. E aí, também é interessante mencionar que a fiscalização das concessões rodoviárias também está com a gente na Secretaria de Parcerias e Concessões, o que é super importante para a gente trazer o aprendizado da fiscalização para a estruturação dos novos blocos que são de rodovias que eu mencionei anteriormente. Então é legal ter essa experiência de ver os problemas e a realidade da fiscalização de um contrato de concessão para a gente aprimorar os novos que a gente vai fazer. Então, já que você está falando de rodovia, que é um tema que a Isa é especialista, originária. Entusiasta. Você também, eu me meti nisso nos últimos anos, mas não sei se a gente pode falar aqui, mas tem uma conversa dizendo que vocês estão pensando em fazer talvez uma inclusão nos contratos atuais
do Free Flow, um pouco o que ocorreu na Dutra, né? Então, que a Dutra foi uma renovação, mas enfim, a gente está vendo esse movimento se acelerar e de você começar um processo de inclusão do Free Flow nas rodovias concedidas, né? E me parece que esse é um objetivo que vocês têm, até porque, se eu não me engano, essa rodovia que é região metropolitana até Santa Maria, ela tem áreas urbanas muito densas também, e isso acaba gerando problema no tema do pedágio, né? Então, explica para a gente um pouco essa ambição e como que vocês estão pensando. Fernando, a gente tem que trabalhar junto e colado na inovação, né? Free Flow é um tema que a gente discute no Brasil há muitos anos. Todo mundo sempre teve a ideia de que era bom implantar o Free Flow, mas havia ali uma lacuna normativa que sempre nos impediu de avançar. Então, no final do ano passado, né, bem no final do ano, o CONTRAN publicou a nova norma que nos permite avançar nesse sentido, e a gente está aproveitando. Os nossos contratos de concessão existentes hoje, obviamente, foram feitos e assinados antes da publicação da norma, mas eles já previam uma possibilidade, caso fosse viável do ponto de vista normativo, a adaptações para implantar o Free Flow. Então a gente está trabalhando junto com as concessionárias, junto com a agência reguladora e junto com a NTT. Então a gente participa do programa Coopera a NTT, justamente para trabalhar ali junto com a agência e com todos aqueles que forem fazer experiências no país também, para a gente aprender junto, passar as nossas experiências para fazer com que a gente consiga o mais rápido possível difundir o que é uma inovação super relevante para as rodovias no Brasil, né? Esse aspecto de você ter rodovias que passam por regiões metropolitanas ou por cidades, cortam cidades que são bastante povoadas ali no entorno das rodovias, é interessante, né? Porque isso vai trazer muita justiça na cobrança da tarifa de pedágio. Então é super relevante do ponto de vista social. Então, para os projetos existentes, a gente está trabalhando junto. E para os novos projetos, esses que estão em estruturação, já vamos sair com o Free Flow com a cobrança no seu aspecto mais tradicional ali da cobrança por quilômetro rodado, né? Que é o que a gente acha que vai fazer mais sentido para a sociedade. E você acha que o mercado está aceitando esse risco? Porque eu me lembro, quando a gente discutiu o Rodoanel, não faz tanto tempo, esse era um dos temas, né? A inadimplência e a forma de cobrança. Eu acho que com o tema do CONTRAN isso já melhorou, até se você puder detalhar o que foi essa novidade do CONTRAN, porque às vezes outros estados que já têm concessões estão nos ouvindo e podem começar a olhar, mas o que mudou e que está permitindo reduzir esse risco de inadimplência, que era o grande problema? E quando fala do mercado, se você puder aproveitar e comentar um pouquinho como que está o diálogo com as atuais concessionárias, porque elas vão sofrer uma mudança nos seus respectivos contratos também. Bom, eu estou muito otimista, porque esse era um problema grande no passado e sempre havia uma dificuldade das concessionárias todas em aceitar ou até discutir, né, eventual mudança de contrato, enfim. Mas a gente tem visto um interesse muito grande, porque todo mundo sabe que isso é o futuro. Não tem como não pensar que as próximas concessões todas vão ter que implantar o Free Flow. Então as concessionárias também sabem disso e já viram que é possível avançar na regulação e reduzir o risco. Então está todo mundo, hoje eu vejo um empenho muito grande em colaborar. Então o momento que a gente vive no país hoje em relação ao Free Flow é um momento em que a gente tem esse ambiente de colaboração muito aflorado. Então todo mundo, você vai discutir com alguns estados, com a NTT, com as concessionárias, todo mundo está querendo trabalhar junto porque está vendo, de fato, uma possibilidade grande da gente avançar e avançar rápido, né? E uma das principais novidades ali da regulação do CONTRAN, da regulamentação do CONTRAN, é a possibilidade de que as multas por evasão de pedágio sejam destinadas para um eventual reequilíbrio do contrato por perda de receita, né? A gente sabe que é um desafio grande, principalmente porque a gente não tem número, não tem dado ainda. Existe uma grande preocupação de que as pessoas, como não tem ali uma barreira física, as pessoas passem pelo ponto de cobrança e, ao receber a notificação para pagamento, não façam. Então, até que os primeiros programas comecem a mostrar ali qual é de fato o tamanho dessa inadimplência e quanto isso representa de risco no contrato, você vai ter essa insegurança de certa forma. Mas aí com esses modelos de sandbox, de possibilidade de você
testar, vai ficando mais claro para todo mundo como é que você pode resolver. E o desafio de fazer algo novo no setor público é o mesmo para todas as áreas, né? E eu acho que essa nossa área de infraestrutura ela é muito legal, porque a gente está sempre lidando com coisas novas. Então a gente já aprendeu, de certa maneira, qual é o caminho para a gente construir soluções que parem de pé e reduzam riscos ou que incentivem a participação dos agentes privados. Então, o caminho, os problemas são diferentes, os projetos são diferentes, mas a forma de solucionar os problemas ela é muito parecida, né? Muita conversa, muito diálogo, muito estudo e tentar passar esse senso de urgência para todos que estão ali na linha decisória dos processos, né? Então, eu estou muito otimista com isso, acho que vai ser muito importante para o país e muito transformador. E sobre isso, cada vez mais a gente tem, pelo menos, né, uma base jurisprudencial e doutrinária se formando de que a própria concessionária também pode ser agente de apoio à fiscalização, né? Enfim, então dá aí instrumento para que as multas possam de fato ser cobradas e revertam aí em recursos disponíveis, né? E Pedro, falando aí, você me corrija se eu estiver errado, mas antes de você ser secretário especial de desestatização, você estava numa outra secretaria especial do Ministério da Economia, que era uma secretaria que, de alguma forma, pensava as estruturas, a institucionalidade e a inovação entre outros setores, o setor de infraestrutura, né? Foi aí que você construiu, junto com o Diogo, o novo marco legal do saneamento. Foi né? aí que eu comecei a convidar ele para vir para o E que ele InfraCast. disse que não. Nunca exato. falou sim. Tinha uma discussão também. Nunca disse não, só enrolei um pouco. Só não achou a agenda. E tinha até a discussão do plano de um novo marco legal para a mobilidade, né? Mas acho que alguns desses conceitos que vocês introduziram, e aí você falou agora do sandbox. Eu sei que no contrato do prisional, que está aí publicado, existe esse tema do sandbox regulatório. Como a gente realmente acredita que o InfraCast ele é um ambiente de difusão de conhecimento, explica para a gente o que é esse sandbox regulatório e por que ele está sendo adotado nesse caso aí dos presídios, até pegando a experiência de Minas Gerais, né? Explica para a gente como que isso pode ser replicado na sua visão nas modelagens outras que tem por aí. Eu acho que é super importante a gente estar atento às novidades e às possibilidades de aperfeiçoamento. E contrato é algo que todo mundo sabe, a gente tem uma grande assimetria de informação, a gente não consegue adivinhar tudo e, ao mesmo tempo, a gente tem que preservar sempre o setor público e a concessionária de alguma maneira. E, às vezes, a gente erra. Então, o sandbox ele te permite, ele é uma janela, de certa maneira, que te permite fazer ali um aprendizado conjunto para aplicar, de fato, o contrato ao longo do seu prazo todo ali de 25, 30 anos. Não é uma coisa simples para quando você vai mudar a sua lógica de contrato público, administrativo da 8666, para um contrato que tem que ser de certa maneira mais flexível, né? Então o sandbox ele traz uma institucionalidade para essa discussão entre concessionário, poder público e órgão de controle, para ficar claro que aquilo ali precisa ser feito. Então, muito no passado a gente teve muito problema em concessões e PPPs, porque você não tinha a possibilidade do diálogo. Aquilo sempre ficava como uma rediscussão do contrato, uma possibilidade de renegociação. Então, isso acabava tendo um impacto muito grande no início, ali no leilão, como uma seleção adversa. Então, só vai entrar o investidor que sabe que depois consegue renegociar um contrato. O sandbox está previsto desde o começo, ele é uma regra do jogo. Você tratar isso institucionalmente é importante, porque daí está na mesa, é aquilo ali. Você sabe que há dúvida em relação à aplicação de algumas coisas. O caso da unidade prisional, ele é, de certa maneira, emblemático, porque a gente só tem uma no país e a gente está falando ali de verificar o atendimento das condições do contrato baseado em indicadores, na aplicação de indicadores. Num setor que é super difícil de você identificar o que é que você tem que medir do comportamento da concessionária. Então, a gente tem uma outra experiência no país. O que a gente tentou fazer foi, vamos ver ali como é que funcionou e ver como é que a gente pode desenhar de uma maneira que a gente tenha uma janela no início do contrato para discutir.
para ver se aquilo de fato, todo mundo olhando ali com lupa para saber se está funcionando. O grande objetivo não é beneficiar o setor público ou beneficiar a concessionária. O objetivo é fazer um contrato justo, um contrato que o combinado seja cumprido e, acima de tudo, que a entrega que foi contratada ali seja de fato evidenciada ali para as pessoas. O espaço para inovação, ele deve contemplar erros e acertos, né? E aí aprimoramentos a partir da experiência mesmo vivenciada, né? Não, e a capacidade, né? Você vê, a gente sempre trabalhou no setor público com projetos piloto, né? Então você vai fazer alguma coisa nova, você vai vai fazer um projeto piloto, que é super legal e super importante, mas aí voltando para aquele senso de urgência, não dá para você esperar 5 anos para ver o que aconteceu num projeto para depois replicar, né? A gente tem que estar sempre criando novas condições de manter ali a institucionalidade, mas atento para as possibilidades de inovação, né? A cada dia o mundo inova mais e a gente vai travar contratos de 30 anos por falta de capacidade de institucionalizar a forma de diálogo. Então, eu acho que não podemos perder essa oportunidade. Nesse caso da unidade prisional, então você tem um ambiente para rever os índices de desempenho em determinado momento do contrato e eventualmente repactuar esses índices. Essa é a ideia. É isso, essa é a ideia. De maneira geral, você vai ter um período ali em que você vai, junto com a concessionária, aferir se aquela é a melhor maneira de verificar se o contrato está sendo atendido. Exatamente, não se flexibiliza a entrega. Só que a entrega, muitas vezes, ela não é visível a olho nu, você está pegando proxies ali, que são indicadores, que você tem que ter a certeza, até para garantir que a entrega esteja sendo feita, que aqueles indicadores são capazes de identificar se o serviço está sendo bem prestado. É isso, você vai usar ali aquela janela de contrato para isso. Nós não estamos falando aqui de reformular um contrato, de mudar completamente. É uma possibilidade de fazer ajustes finos nos indicadores, nada mais do que isso. Acho que isso se relaciona um pouquinho com a conversa que a gente teve com o Thiago em um dos episódios aqui do Infracast, o Thiago Mesquita, que é um procurador aqui do estado de São Paulo, e ele fala um pouquinho sobre o desafio de você relicitar ou você renegociar contratos, enfim, você tem que terminar o contrato, moral hazard, e você falou bem, né, uma janela que você já deixa regrada e que no fim das contas te dá um pouquinho de previsibilidade sobre o que você pode encontrar, com erros e acertos que vão aprimorar o contrato no longo prazo. Eu acho sensacional e parabéns por isso, viu, senhor? Não, e uma coisa legal, você está falando aí de procuradores, e enfim, esse trabalho conjunto com o Ministério Público, com os tribunais de contas, ele é fundamental. E a gente tem visto no país também, assim como nós aqui no Poder Executivo nos aprimoramos nas técnicas para fazer concessões e parcerias, a gente viu nos últimos anos também os tribunais de contas e os ministérios públicos, de maneira geral, também se aprimorando. Então você consegue discutir ali com eles na mesma base teórica. Então é legal, porque você vê que todo mundo quer avançar com os projetos. Então todo mundo tem uma visão ligada às suas instituições, o que faz parte da democracia e é super importante, mas todo mundo olhando para o bem comum ali e sabendo o que é o instrumento que você está desenhando, né? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar junto, quando estava na União, com o Tribunal de Contas da União, fizemos avanços assim, fantásticos, e acho que essa é a chave do sucesso, né? A gente trabalhar junto, parar de discutir em cima do procedimento em si e começar a olhar mais para a entrega, né? A gente tem que garantir que o resultado venha. O procedimento a gente tem que adaptar, tem que garantir que o contrato seja bem executado, que a gente não gere uma seleção adversa lá no início, enfim, é isso. Mas tem que trabalhar e o desafio ele é contínuo. A gente não sabe, não dá para padronizar o que vai acontecer amanhã, mas a gente tem que ter os princípios muito claros na nossa cabeça, os valores que a gente está defendendo, para poder, dentro disso, fazer um trabalho que de fato transforme, né? E aí o volume é importante. Não adianta fazer 1, 2, 3 projetos, a gente precisa fazer muito projeto. É verdade. Vamos falar de saneamento? Vamos lá. Bom, o Fernando sempre topa falar de saneamento, né? Afinal, eu também acho super legal. É um dos grandes especialistas, e o Pedro nem se fale, né? Com certeza é aí um dos protagonistas do que a gente vê hoje acontecer, os resultados que a gente colhe de algo que você plantou, e eu acho que isso tem que ser enaltecido. Uma das críticas, ou enfim, uma das dúvidas, né, que a gente sempre discute em diversos fóruns sobre o novo marco, enfim, e todo esse legado super positivo que o novo marco trouxe, foi os desafios da regionalização,
né? Então, queria que você comentasse um pouquinho. Você falou que a gente tinha lá um bloco Corsã, esse bloco está, entre aspas, resolvido com a privatização, né? Enfim, tem, lógico, desafios, mas são outros desafios. E a ideia do novo marco é não deixar ninguém para trás. Vamos falar sobre esses unidades, blocos, agrupamentos de municípios para que a gente possa, enfim, pensar em novos projetos? Bom, essa é uma discussão também fundamental, né? E é um trabalho que foi feito por muita gente, né? E senão não para de pé. E o Ministério da Economia topou esse desafio, né? E para um ministério que foi uma junção de Ministério da Fazenda, Planejamento, enfim, e outros ali, mas que sempre teve uma visão muito econômica, né? Colocar o saneamento, colocar uma infraestrutura debaixo da asa ali para discutir, topar essa discussão, foi inovador de certa maneira. Eu, no tempo que tive ali no Ministério da Fazenda, do Planejamento, nunca vi uma ação tão focada para melhorar a regulação de um setor. Então, foi muita gente, não só o Ministério da Economia, mas o Congresso teve um papel fundamental também. E é isso, Isa. O que a gente tem que ter em mente, como eu estava falando antes aqui, são os princípios, né? E uma das preocupações ao longo de toda a discussão do marco, desde a primeira medida provisória lá em 2018 ainda, era que existia aquela preocupação de que talvez, se você levasse à licitação os municípios em tese mais rentáveis ali para o concessionário, você deixaria os outros, se as iniciativas fossem individuais, você deixaria muita gente para trás e não resolveria o problema como um todo. Então, o que a gente conseguiu colocar na legislação foi, de maneira implícita ali, ninguém pode ficar para trás. Então você tem que olhar e tem que ter essa visão geral, por isso o papel do Estado, ele teve tanta relevância ali no novo marco, que, como sabemos, o saneamento é um serviço de responsabilidade local, né? O interesse local ali é o que determina a responsabilização pela provisão para a provisão do serviço público. A gente precisa que o Estado faça esse papel de olhar todos. Então, a ideia é essa, tratar, a gente tem que garantir que todo mundo vai ter. Como vai ser? A gente precisa ajustar. Lá no começo, hoje a gente interessante que hoje a gente já tem resultados. Então, antes a gente trabalhava em tese. A gente olhava e falava, não, eu acho que isso aqui pode ser viável, eu acho que isso aqui não será viável. Hoje, a gente já viu os blocos do Rio de Janeiro sendo viáveis, a gente já viu o Amapá sendo viável num bloco inteiro, a gente já viu blocos em Alagoas sendo viáveis, então a gente vai vendo que os ganhos de eficiência possíveis ali são tão grandes que a gente tem que trabalhar, a gente pode usar isso também no desenho para novos blocos ali dentro dos estados, né? Esse é um input super importante para a definição, para quebrar aquelas premissas ali, ou preconceitos em relação às formas de regionalização. Então tem que olhar para isso e olhar para os resultados para desenhar novos blocos, novas unidades regionais. Mas o que você está me dizendo, Pedro, é que, e é curioso, eu acho interessante que você esteja falando isso, porque me parece que esse é um movimento que alguns estados estão querendo seguir, e vocês certamente estão na vanguarda disso. Eu estou entendendo que, até pela lei do Rio Grande do Sul, você tem um grande bloco que é a Corsã, que é a empresa estatal que foi privatizada. Então, os municípios que estão nesse bloco estão lá sendo atendidos por essa ex-estatal, atualmente uma empresa privada, ou em vias de se tornar. E você tem um outro bloco que congrega os demais municípios. O que você está me dizendo é que o Estado, de alguma forma, ele vai olhar para esse conjunto de municípios, dialogar com os prefeitos e dizer, olha, vamos nos agrupar dessa forma, né? Possivelmente Porto Alegre tem uma agenda própria, até já está estudando a sua solução lá com o DEMAI deles, né? Mas o governador, ele vai ser o indutor desse processo, ele vai trazer o diálogo, ele vai trazer a capacidade técnica, vai colocar essa pauta que às vezes para o município é difícil de defender, mas que para o governador é mais fácil, né? Então é um pouco essa a estratégia que o Estado está bolando, é isso? É isso, é trabalhar com evidência, né? O governador sempre fala muito isso e é o que a gente também do mundo técnico adora, né? É essa capacidade que a gente tem de levar as evidências para os municípios, que no fim das contas todo mundo quer a mesma coisa. O prefeito, ele quer que funcione, mas é isso, a gente tem que mostrar para todo mundo
e o Estado tem uma posição privilegiada nesse sentido, porque consegue dialogar com todos os municípios. O que a gente tem que fazer é mostrar para todo mundo que os arranjos podem funcionar. E aí, claro, né, respeitando sempre o poder de decisão dos municípios, o desafio é construir junto. Então, o Estado vai fazer esse papel baseado em evidências, mostrando e aí fazendo estudos e trazendo os municípios para essa discussão, para que a gente consiga um arranjo ali que a gente coloque todo mundo com o mesmo objetivo, né? Universalizar o saneamento. Então, claro, se você tiver um bloco só, melhor, mais rápido, mais eficiente de você fazer um leilão, mas a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades ali para o mais rápido possível. Não adianta a gente ficar discutindo 10 anos, porque o tempo passa e as pessoas estão lá sem esgoto, sem água. Então a gente precisa de soluções que funcionem e precisa trabalhar muito, né? Duro na explicação de tudo, né? Muitas vezes o que a gente vê é uma assimetria de informação grande entre Estado e município, entre Estado e órgão de controle, entre todo mundo e a sociedade. Então, nosso papel é esse, é pegar as evidências e construir essa narrativa para mostrar para as pessoas que o que a gente está fazendo é para melhorar a vida de todo mundo. Com certeza. Inclusive, falando sobre a simetria de informação e pegando o tema da regulação, agora vocês vão ter alguns modelos para regular no âmbito do saneamento, né? Quer dizer, não sei, você me diz, mas eu imagino que a regulação da Corsã vai ter um desafio, e aí, enfim, depois trazer esses municípios com qualquer que seja a solução que se dê para eles, também vai trazer outro tipo de desafio. Enfim, como vocês estão pensando na regulação do saneamento, já que está sob o seu chapéu, né, P? Bom, aí temos que respeitar também a agência reguladora que está trabalhando. Regulação, a gente tem que respeitar os contratos. Então, os contratos ali, o contrato da Corsã, ele tem algumas características e, eventualmente, novos contratos podem ser diferentes. Então, a regulação ela tem que ser capaz de olhar para os contratos que estão no guarda-chuva dela para dar as melhores soluções. Então, e nesse caso do saneamento, a regulação ela tem uma característica diferente, né? Porque, primeiro, muitas inovações surgiram, então a capacidade de adaptação e de entendimento de todos, de interpretação tanto da legislação quanto dos contratos, ela tem que estar sempre ali bem na cabeça do regulador. Então, o desafio é sempre respeitar os contratos, porque isso é super importante para todo mundo, combinado não sai caro, mas a gente tem que trabalhar sempre pensando que a regulação ela pode ser melhorada, porque os contratos, os novos contratos sempre podem ser melhorados. Então, é respeitar o que está posto sempre, mas buscar sempre inovações que garantam ali a eficiência do serviço, né? Pedro, deixa a gente... Chegou o nosso companheiro aqui. Ele sempre participa. Né? Chegou já, causando um certo transtorno. Ele começa causando um certo transtorno. Derrubando objetos. Demonstrou uma certa bem sutil. Insatisfação. Esses dias eu queria comprar um jogo de copos novos, mas aí eu pensei no bowl e falei, putz, vamos ficar com os nossos lascados, meio trincados. Porque... Esses parecem bem fortes, né? Você pode continuar Você com entendeu a eles, estratégia, né? Só Obrigada, tem copo Pedro. de ferro e de plástico. Ó, outra então nem sabe o que está acontecendo, né, Amy? Mas deixa a gente sair agora do saneamento e a gente falou rapidamente sobre o que vocês tinham ideia lá no Ministério da Economia e que hoje eu entendo que está pautado no Congresso, que é o tema do transporte sobre pneus, acima de tudo ônibus, né? Eu entendo que, como qualquer outro estado, você tem os ônibus metropolitanos lá na região metropolitana de Porto Alegre, e esse é sempre um gargalo do ponto de vista da evolução regulatória. Eu acho que falta as pessoas entenderem, tem muito discurso, dizendo, o setor é complicado, tal. É verdade, mas talvez seja porque é um setor, do mesmo jeito que o saneamento demorou para se modernizar em termos de regulação, o tema da mobilidade também tem esse problema, né? O que você tem no radar para esse tema dos ônibus? O que está sendo pensado? Como que é a estrutura? Porque, no final, isso impacta diariamente milhões de pessoas, né? É um serviço público dos mais relevantes ali em termos de impacto, né? Tudo é complicado, né? Se a gente for parar para pensar, não tem nenhum assunto que é fácil.
Então, o negócio é a decisão de vou enfrentar o problema agora ou não. Ai, Pedro, não tem eu jeito. juro que eu ia te salvar dessa pergunta. Eu ia falar assim, a gente está se encaminhando para o fim, mas porque eu sabia que ele ia colocar. Não, mas eu adoro esse tema também. E é isso, porque impacta muito a vida das pessoas, né? As pessoas demoram ali. E essa não é a realidade de todos nós aqui, ou da maioria de nós que trabalha no serviço público. Sabemos disso. Mas a gente tem que entender que aquilo ali muda a vida de uma pessoa. A gente não pode postergar essa decisão de enfrentar os problemas. Então, a nossa ideia é fazer a licitação também do transporte metropolitano Hoje vocês não por têm ônibus. contrato de concessão. Hoje não. Então a ideia é modelar, já estamos enfim. trabalhando nisso Uhum. para poder fazer um contrato e fazer um contrato da melhor maneira possível, para de fato ter um serviço de transporte metropolitano ali de qualidade para a gente usar o que tem e entregar mais para as pessoas. De novo, né? Reduzir o tempo de deslocamento, dar segurança, evitar acidentes, né? A gente sabe ali o tanto de gente que opta por andar de moto porque não vai demorar muito mais tempo para pegar um ônibus quando o ônibus passa, ou que vai arriscar sua vida ou seu patrimônio pegando um transporte público que não tem segurança, enfim. O impacto da mobilidade ele vai muito além do ônibus em si ali, né? A melhoria no trânsito, na redução de emissão de gases, o tanto de veículo que você tira da rua, o tanto de gente que não sofre mais acidente de moto e ou morre ou fica inválido, enfim. É um transtorno para uma quantidade de famílias gigantesca. Então a gente tem que fazer muito esforço para solucionar esse problema. A gente não pode fugir desse desafio. E o que a gente vai fazer lá é enfrentar isso para o que nos cabe, que é o transporte metropolitano, conversando sempre com os municípios da região metropolitana para integrar o máximo que a gente conseguir com os serviços de cada um dos municípios. Então a ideia é avançar muito nisso também. E outra coisa que eu não falei aqui, mas é super importante e que é novo também para o estado do Rio Grande do Sul, até pelo resgate recente da capacidade fiscal e da credibilidade, que são as PPPs na área de saúde e educação. Isso é importante. Então a gente está também avançando para fazer uma PPP de escolas, para melhorar a infraestrutura das escolas, como outros estados e municípios em geral têm feito, e também para um PPP de hospital. Então a gente vai modelar um hospital na região metropolitana, que também a gente tem visto bastante sucesso nas modelagens aí pelo Brasil afora, ou seja, é algo que dá para fazer e atrai o investidor e muda a vida das pessoas também, né? Hospital é algo que, se você fizer na região metropolitana, você reduz ali também muito problema para a capital, geralmente, que acaba recebendo um fluxo muito grande de pessoas para se tratar. E você levar isso para mais próximo das pessoas que vão ser atendidas também tem um impacto muito grande na vida das pessoas. No tema da escola, se eu não me engano, não existe um grande déficit de vagas no Rio Grande do Sul, mas tem um tema da escola a tempo integral. É um pouco nesse sentido que vocês estão pensando em ampliar a capacidade de infraestrutura? Isso, exatamente. Não há um déficit aparente de vagas, mas existe um déficit de infraestrutura. Então a gente precisa melhorar a infraestrutura das escolas para que elas consigam atender todas as demandas, seja de escola de tempo integral, seja do ensino normal ali, porque você... Uma infraestrutura de qualidade. Uma infraestrutura de qualidade. Hoje a gente tem escolas que são antigas e que não têm uma capacidade de absorver os equipamentos necessários, por exemplo, para a gente ter um ensino que o mundo e que o futuro exige, né? A gente está falando de tecnologias hoje que você não consegue ensinar em qualquer lugar, né? Então você tem que prover aquilo ali, aquela infraestrutura, para que os nossos professores possam se dedicar de fato ao ensino e parar de se preocupar com questões administrativas ou da própria infraestrutura ali, para a gente ter até a motivação dos alunos para querer se manter na escola e que eles recebam ali um ensino que possibilite que eles mudem de vida, né? Para que eles de fato cresçam e possam entrar no mercado de trabalho para posições de remuneração mais alta, e é isso que vai gerando uma transformação social. Mas então o foco seria manutenção e ampliação do que já existe, e não construção de novas escolas, como ocorre em Belo Horizonte, por exemplo. Isso, exatamente. É mais um modelo da cidade de São Paulo do que da cidade de Belo Horizonte. Exatamente. Eventualmente você vai precisar substituir alguma escola por incapacidade, claro,
de adaptar ou de retrofitar um prédio. Mas a ideia não é aumentar ali o número de vagas e sim melhorar a qualidade da infraestrutura das escolas. Olha, a gente tem tema, viu? Vou te falar, mas eu torço muito para que esses projetos aconteçam. Realmente são projetos belíssimos e eu acho que você vai ter que voltar em breve, doutor Pedro, porque eu quero que você nos conte os resultados aí sim de todo esse portfólio lindo, lindo, que com certeza vai sair do papel. Não, tem que sair do papel. E, Pê, então eu queria te agradecer imensamente pela sua presença, enfim, por essa aula brilhante que você deu. A Amy sabe que ela não pode subir no sofá, então o que ela faz? Ela Ela tem que mudar aqui a caracterização. O que significa subir ou não no sofá, né? Exato, É ela só tá com as colocando quatro compromisso patas? aqui. Ela quer Eu fazer um sei bem que sandbox regulatório. pra Eu discutir tenho aí, duas. saber qual é o Eu tenho critério. duas lá em casa, eu sei como é que funciona. Você sabe como é. Essas pessoas aqui. Bom, ela veio inclusive te agradecer. Ah, Você muito viu que ela obrigado. veio pedir até um carinho, te agradecer por realmente assim ter nos brindado aqui com todo esse conteúdo. Eu adorei a entrevista e me aguarde, porque faremos mais convites e eu espero que você aceite e não fique fazendo aquele charme que você fez todos esses... Quantos anos? 4 anos? Mas Aceitarei valeu a pena. todos. Valeu muito a Aceitarei pena. todos. Também gostei muito, super legal falar com vocês e discutir esses assuntos que a gente gosta tanto, né? Você vê que até fora do horário de trabalho a gente está discutindo esses assuntos, então é super legal. Parabéns, Pedro. Realmente você tem dado uma contribuição muito importante e eu queria reconhecer mesmo o trabalho que você fez no Ministério da Economia. Eu estava no Estado, foi muito indutor ajudou demais a desenvolver concessões, PPPs, a trazer essa visão de modernidade regulatória e que ela tem que continuar. E agora você está na frente de batalha aí, a gente fica aqui torcendo e à disposição para o que for necessário. Torcendo e aplaudindo. Muito legal, gente. Tamo junto. Acho que esse é um trabalho que a gente faz junto e cada um numa posição e com um único objetivo, né? Fazer o Brasil ser o protagonista no mundo que a gente sempre quis, né? E a gente sempre falou de Brasil, país do futuro, mas se a gente não trabalhar e duro, ele nunca vai ser. Então a ideia é a gente estar todo mundo junto para isso. Muito bom. Parabéns.